Se você chegou nesse vídeo é porque você deve querer saber o que é a improcedência liminar do pedido ou ainda quando a improcedência liminar do pedido pode ocorrer lá no Código de Processo Civil. Eu sou Luiz Carlos, professor de Processo Civil há mais de 10 anos, mestre e doutor em Direito pela Universidade Federal da Bahia e defensor público no Estado da Bahia. E compartilho o processo civil na prática, especialmente envolvendo os temas de execuções, recursos e jurisprudência, com o objetivo de ajudar você a simplificar as formas abstratas do processo. Para te mostrar o que é a improcedência liminar do pedido, eu vou te convidar a vir na minha tela comigo. Vamos lá? Veja que a improcedência liminar do pedido é uma técnica de julgamento. Uma técnica de julgamento em que a decisão de mérito rejeita o pedido do autor antes mesmo da citação do réu, em razão de existência de precedentes judiciais que comprovam que a pretensão deduzida daquela petição inicial não comporta a mínima chance de êxito. Em outras palavras, o autor ele perde a ação antes mesmo de o réu ser citado, ou, de outro lado, o réu ganha a ação sem sequer saber que ela existiu. E quando é que pode ocorrer essas hipóteses de improcedência liminar do pedido? Isso vai ocorrer, por exemplo, quando se estiver diante de um precedente obrigatório, que são aqueles precedentes do rol do artigo 927 do Código de Processo Civil. Mas temos uma informação especial aqui, que é a possibilidade de improcedência liminar do pedido, mesmo diante de uma espécie de precedente obrigatório que não está no rol do artigo 927, que diz respeito ao enunciado de súmula de Tribunal de Justiça sobre direito local. Além disso, também é possível pensar em improcedência liminar do pedido quando não tivermos precedente obrigatório, que é algo que a doutrina chama de improcedência liminar atípica do pedido. E quando é que isso poderia acontecer então? Nós temos as hipóteses típicas lá no artigo 332 do Código de Processo Civil, como eu acabei de mencionar para você, mas temos hipóteses atípicas que são defendidas pela doutrina e já é possível se ver na prática. Os fundamentos para isso seriam a legalidade, a eficiência e a razoável duração do processo. São deveres que o próprio judiciário está obrigado a seguir e que fundamentam uma eventual hipótese atípica de improcedência liminar do pedido. E essas hipóteses atípicas ocorreriam, por exemplo, diante de uma jurisprudência dominante não consagrada em súmula. E essa é a importância pela qual eu defendo que você deve entender o que é precedente obrigatório, você deve entender como encontrar a jurisprudência adequada para o seu processo, você deve entender como encontrar a jurisprudência para avaliar se aquela jurisprudência é dominante num determinado sentido. Porque se você encontra a jurisprudência dominante em determinado sentido, é possível defender a improcedência liminar do pedido. Ou ainda, se você já foi citado, pelo menos defender que aquele pedido deve ser julgado de forma antecipada, o mérito deve ser julgado de forma antecipada e, no caso, de modo improcedente. Além disso, é possível se pensar nessa improcedência liminar atípica do pedido em situações teratológicas, em situações cujos pedidos são manifestamente incabíveis, tá bom? E uma previsão no próprio Código de Processo Civil, que pode ser usada como analogia para a possibilidade de improcedência liminar do pedido, está no artigo 918 do Código de Processo Civil. Lá no artigo 918 do CPC, nós vamos encontrar que o juiz rejeitará liminarmente os embargos quando forem manifestamente protelatórios. Ora, o que são os embargos? Os embargos à execução, eles são uma ação, embora tenham ali um conteúdo de defesa, mas eles passam por uma distribuição. Quando você vai apresentar embargos à execução, você precisa protocolar esses embargos à execução na distribuição. Só que essa distribuição vai ocorrer por dependência, vinculada ao processo de execução que estiver em tramitação. E o fato é que, ao prever que os embargos podem ser liminarmente rejeitados quando forem manifestamente protelatórios, o Código está dizendo que é uma hipótese de ação, de petição inicial, que pode ser rejeitada quando for manifestamente protelatória, mesmo fora daquelas hipóteses do artigo 332 do Código de Processo Civil que tratam da improcedência liminar do pedido. E um exemplo prático de improcedência liminar do pedido de forma atípica está aqui numa decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, envolvendo uma ação civil pública cuja pretensão era de retirada de todos os oratórios
religiosos localizados em praças públicas no município do Rio de Janeiro desde 1988, deduzida ali com base na cláusula anti-estabelecimento de religião. E foi então julgado improcedente de forma liminar o pedido, com base no artigo 332, mas reconhecendo que era uma hipótese atípica de improcedência liminar do pedido. Então você acabou de ver comigo tudo sobre improcedência liminar atípica do pedido. Agora, para você garantir que não vai perder o próximo vídeo do canal, curta esse vídeo, inscreva-se no canal e clica no sininho para ativar as notificações. E depois se inscreva gratuitamente na minha lista pelo link que está logo aqui embaixo na descrição desse vídeo e você vai receber o convite para a minha próxima aula de processo civil na prática, bem como receber meu conteúdo de processo civil diretamente no seu e-mail. Um forte abraço e vamos juntos!